Oi, pessoal. Então estamos prontos para dar mais um passo nesse mundo de redes neurais. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais extensa, mas que a gente vai entrar bem a fundo agora nas redes e a gente vai usar uma rede neural para ela classificar automaticamente uma imagem, uma rede neural tanto para navegação, por exemplo, de GPS, para encontrar o melhor caminho, para sugestões. Então todo mundo já deve ter usado nas suas redes sociais, aparecido alguma coisa como sugestão, como se fosse alguma coisa que fosse de teu interesse, assim, no Instagram, no Facebook. Então, também é usado para tradução, encontrar a melhor palavra possível. Então ele aprende aquele idioma, digamos assim, e tenta encontrar a melhor solução para uma determinada palavra. Reconhecimento de voz também é bastante usado. E o que seria uma rede neural, então? Hoje a gente vai entrar um pouco mais na teoria também, depois a gente vai ir para a prática. A ideia por trás da rede neural é representar, fazer uma abstração do que é a nossa rede neural física mesmo, a nossa rede neural que a gente usa todo dia a dia. Então a gente tem a ideia de ter neurônios que são ligados por conexões, né, que a gente tem entre um neurônio e outro. E a gente quer, dentro da rede neural, dar um peso maior para um ou para outro. Então a gente tem aqui o quê? A gente faz uma representação matemática do que seria essa rede. Então, para fazer isso, a gente tem que pensar que a gente pode ter uma série de entradas. A gente tem N entradas aqui dentro na rede. Cada entrada vai ter um peso associado, que é o seu W. E para calcular a saída desse cara, da minha rede neural, a ativação desse cara aqui, a gente vai dizer se ele, no nosso caso aqui do exemplo, se for o resultado do nosso cálculo for maior ou igual a zero, ele vai estar ligado, vai estar ligado, ou se for menor que zero vai estar desligado. E a gente pode ter um outro cara nessa jogada que é o bias, que é o viés, que é para evitar que a nossa rede fique viciada. Então, o que seria esse cara aqui que está aqui dentro? A gente, para calcular a nossa saída da rede neural, a gente tem que fazer o quê? O somatório das N multiplicações entre o seu peso e a sua entrada. No resultado disso, mais o bias que a gente usa como entrada todo esse resultado dentro de uma função de ativação, que a gente pode escolher uma série de funções, dependendo do que a gente quer, e isso vai me dar a saída. Então, a ideia geral é essa. Lembrando que a gente tem a camada de entrada, vão ser vários neurônios, a gente pode ter camadas ocultas, e pode ter uma camada de saída, e tem que ter uma camada de saída que vai nos dar a resposta da nossa rede. Aqui no exemplo eu só tenho uma saída, né? Tem redes que eu vou ter como de classificação de imagens, que eu posso classificar uma imagem como um cachorro, um gato, um elefante, etc. Então posso ter várias classes. Na hora de treinar uma rede neural, inicialmente os pesos começam com valores aleatórios, né? Então eles são iniciados aleatoriamente, depois são aplicados os dados de entrada na nossa rede, e a rede vai verificar como é que está sendo o comportamento dela dentro desses pesos e vai sendo alterado. Os pesos vão sendo modificados, sempre calculando o nosso erro, que é a resposta atual menos o que a gente gostaria. Esse processo de ficar ajustando os pesos é que a gente chama em redes neurais de aprendizagem. Na prática, computacionalmente falando, o que é representado aqui? A gente tem as entradas, tenho 3 entradas, tenho as camadas aqui internas, N1, N2, N3, os neurônios da camada de dentro. Então, para representar essa associação aqui, eu faço o quê? Eu posso representar ela através de uma matriz, no qual aqui dentro eu vou ter os pesos, o peso que eu tenho para relacionar uma entrada com um neurônio, uma entrada com outro neurônio, assim sucessivamente. Isso vocês podem até enxergar, a gente pode dar um print dessa matriz quando a gente cria a nossa rede neural, que tem só um exemplo. E basicamente é isso. Quando eu quero saber uma saída, as saídas que eu quero da minha rede, eu vou ter que multiplicar os pesos pelas entradas que eu tenho, e isso vai me gerar a minha saída. Comentei na outra aula que a gente pode usar uma série de funções de ativação, né? Que é a forma como a gente vai ativar o nosso neurônio. Então, baseado no que ele recebeu como entrada, a gente tem o ReLU, Rectified Linear Units, que ele é bastante usado. E ele garante que a saída do nosso neurônio nunca vai ser negativo. Então aqui está a função máxima entre 0 e z. Então se der um número negativo, ele arredonda para 0, ele passa para 0.
Essa aqui não é tão usada, que calcula a tangente hiperbólica. Ela é similar a sigmoide, que a gente vai ver aqui embaixo. Os valores ficam entre -1 e 1. No caso do sigmoide, ele sempre empurra os valores para os extremos, e eu vou também ter no intervalo entre 0 e 1, só esses valores. E eu tenho o softmax, que ele vai sempre pegar, ele vai ativar, sempre pegar o maior valor. Então, esse cara aqui é muito usado quando a gente tem que fazer classificação múltipla, que é o que eu falei antes. Então, se eu tenho que identificar alguma coisa, se é de um tipo, de outro tipo ou de outro tipo, várias classificações possíveis, eu vou usar a ativação softmax. Aqui tem um exemplo só de graficamente como é que funcionam essas equações, essas funções aqui. Então, vocês podem ver que na ReLU, ó, é só negativo, ele é zerado, depois ele pega o próprio valor. Aqui tem algumas dicas de quando é que a gente usa uma ou outra. Então, a sigmoide a gente vai sempre usar para classificadores, normalmente. Pode ter esse problema aqui de gradientes pequenos, internamente no cálculo. A ReLU é uma função de ativação mais geral, assim, então... mas normalmente a gente vai usar ela só nas camadas ocultas. E então, como regra geral, vocês podem começar usando a ReLU e depois passar para as outras funções de ativação. Caso não esteja funcionando bem, nesse link aqui vocês podem acessar mais informações detalhadas sobre cada função. E esses dados, como é que entram na nossa rede? Então, os dados, a gente precisa organizar eles em partes, a gente precisa quebrar eles. Por que isso? Normalmente, quando a gente tem um dataset, um conjunto de dados, a gente divide eles para que em torno de 20%, pode alterar um pouco, mas normalmente 20, 30%, seja reservado para teste da rede. Então, a grande maior parte dos nossos dados são separados para treinar a rede, e aí depois que eu treinei, a própria rede vai usar essa parte aqui para testar, para verificar se deu certo ou não. Se vai validar se realmente está aprendendo a rede ou não. Tem otimizadores também no Keras, que a gente já usou o SGD, se eu não me engano. Então eles são algoritmos que melhoram, otimizam a predição da rede neural, né? Isso é usado internamente. Então na prática são esses caras, esses algoritmos que vão modificar os pesos das sinapses. Então eles é que vão lá e vão fazer com que a ligação de um neurônio com o outro lá tenha maior importância ou menor importância. O SGD que eu falei antes, ele é calculado um gradiente da função de erro para cada peso na rede. Tem o ADAM, é muito popular atualmente. Então ele armazena a média de deterioração calculada de gradientes prévios. Como é que eu calculo então se eu quiser avaliar minha rede, né? Como é que funciona isso? Então esse trecho aqui é um trecho de código de um exercício que eu vou mostrar lá no final depois. Mas depois que eu fiz lá o meu treinamento, eu posso receber um objeto que eu posso salvar numa variável. E depois desse treinamento, nesse objeto aqui que eu chamei History, eu posso acessar a quantidade de épocas que foi usada e posso acessar esse cara aqui, o History, e aí eu tenho que dizer qual métrica que eu quero acessar. Então aqui eu estou acessando a acurácia, que é quão certo foi, quão correto foi os nossos testes, com quanto sucesso aprendeu a nossa rede, né? E esses valores de métricas são salvas após cada época que for treinada, né? Cada iteração que a gente tem lá no nosso algoritmo, ele vai lá e atualiza as métricas. De um modo geral, quando a gente está falando em machine learning, em aprendizado de máquina, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando for solucionar um problema usando machine learning é tentar definir se ele é um problema que vai ser de classificação ou de regressão. Essa é a primeira etapa que vocês têm que fazer quando vocês forem resolver um problema. E o que seria um problema de regressão? Então, quando a gente tem que prever um valor, por exemplo, numérico, que a gente não sabe qual é, então pode ser qualquer valor que ele tenha que prever. Então, por exemplo, eu quero saber o preço de um produto. Então, eu não tenho um valor prévio que eu sei que tem que ser classificado, ou um intervalo tem que ser classificado esse preço, né? Então, peso, altura de uma pessoa, metragem de uma casa, assim sucessivamente. Quando eu tiver que fazer uma previsão de um valor específico, aí eu trata-se de um problema de regressão. Já quando for um problema no qual eu tenho que definir a minha rede neural tem que aprender e definir que aquele, por exemplo, um objeto é de uma determinada classe, aí eu estou trabalhando com um problema de classificação. Então, nesse caso, as possibilidades que podem ser definidas como classes são limitadas.
Então, pode dizer, por exemplo, se um aluno foi aprovado ou reprovado, se uma pessoa tem um determinado tipo de doença. Aqui algumas métricas de regressão que eu posso acessar, que nem eu mostrei lá naquele exemplo, então que tinha a acurácia. Eu posso acessar também o erro simples, o erro médio quadrático, que é muito comum para previsões temporais, que não é o que a gente vai ver na aula de hoje. A raiz do erro médio quadrático, que na prática ele só padroniza o erro através da raiz quadrada dos valores. O erro absoluto médio, que vai descartar os valores negativos, ou seja, são valores sem sinal. E ele não penaliza erros como o erro médio, o erro absoluto médio percentual. E esse aqui dá uma ideia maior dos erros se eu for comparar com os valores. Para acessar, que nem eu falei antes, essas métricas aqui, tem esse cara aqui também, que eu posso acessar. Depois que eu fiz meu treinamento, né, tem meus dados, criei minha rede, adicionei as camadas, compilei ele, treinei minha rede. Aqui eu posso acessar, ó, a partir desse objeto que o método fit retorna, eu posso acessar as minhas métricas e verificar. Aqui eu estou plotando ele com o PyPlot, que é da biblioteca Matplotlib, que é para gerar gráficos. Então aqui eu estou criando esse gráfico aqui, no caso naquele exemplo ali, e ele vai me mostrar como é que foi o comportamento de cada uma dessas métricas ao longo das épocas. Aqui a gente tem 500 épocas pelo erro. Quando eu estou trabalhando, então essas aqui eram métricas de regressão. No caso das métricas de classificação, eu tenho esses caras aqui. O primeiro, que é o que a gente vai ver hoje, que é a acurácia binária. A gente vai usar ele quando a gente tem que definir se alguma coisa é ou não é, ou quando estiver trabalhando com dois tipos só. Quando eu tiver que trabalhar com alguma coisa que tenha várias categorias, aí eu vou usar essa segunda opção. Então aqui eu tenho um exemplo no qual eu tenho também para uma série de valores de entrada, tem que se gerar essa saída aqui de valores. Criei uma rede sequencial de camadas, no qual eu tenho duas, e usei ativação como sigmoide. Aqui eu estou dizendo, ó, que o meu erro vai ser calculado através da entropia cruzada binária. O otimizador vai ser o Adam, e a métrica que eu vou usar vai ser a acurácia. Então tudo isso eu vou usar no método compile. Depois no método fit eu vou dizer só quantas épocas eu quero usar, o tamanho da minha entrada. E esse verbose aqui é para dizer quanto de informação que eu quero que apareça na tela ali no terminal enquanto eu estiver rodando. Então eu tenho a opção 0, que não aparece nada, e assim vai aumentando a quantidade de informações que vai aparecendo. Eu posso botar 1, 2. Quando terminou de fazer o treinamento, ele vai vir para cá e vai criar para nós um gráfico que vai mostrar a acurácia. Aqui eu criei um label, um rótulo só para aparecer, e dei um show, vai aparecer a nossa métrica acurácia ao longo das épocas, conforme como ela foi se comportando. Então ela começou em 50% de erro, caiu bastante, depois cresceu, e de erro não, de acurácia, né, desculpa. Então 50% de acerto, foi caindo, depois cresceu bastante, chegou no 100%. Aqui está tendo um overtraining, ó, a partir da época 150. Então vocês podem ver que provavelmente aqui, depois de 100 épocas, eu já nem precisaria treinar mais a minha rede. Então vou para o nosso problema de fato. Então vocês podem imaginar uma pessoa normal, uma pessoa comum, quando tiver que classificar olhar qualquer uma dessas imagens aqui, consegue classificar de um jeito bem simples, né? Isso é um sapato, isso é uma calça. Agora, a gente quer fazer com que o computador identifique isso. Se a gente fosse usar a computação tradicional, programação tradicional, isso daria muito trabalho, e toda vez que tivesse uma roupa nova, eu não conseguiria fazer mais, eu teria que criar um caso novo. Então, a ideia da rede neural é que ela pegue uma imagem dessas e consiga identificar uma porcentagem boa de acerto, que ela é, nesse caso aqui, uma camisa. Então a gente vai usar esse dataset, esse banco de dados chamado Fashion MNIST. Fashion MNIST é um banco de dados que já está pronto para nós. Ele é já em escala de cinza. Então ele tem uma série de imagens, tem 70 mil imagens diferentes. Então algumas vão ser casacos, coat, outras tênis, sneakers, outras sandálias, sandal, e assim sucessivamente, tem vários tipos. A gente vai ter 10 categorias na prática, diferentes, e cada imagem vai ser
de 28 por 28 pixels. Então a gente tem aqui, ó, só para mostrar, 28 por 28, aqui um zoom na imagem do sapato. Cada pixel que a gente tem aqui dentro, na prática vai ser um valor entre 0 e 255, para dizer o grau de cor que ele vai ter ali, quão preto ou quão branco ele é. As 10 categorias que a gente vai ter, a gente vai criar rótulos para elas, então vão ser números. A gente vai usar de 0 a 9. O ideal é a gente usar números, porque aí a gente não fica restrito à linguagem, né, à língua que a gente está usando. Se a gente botasse camiseta, calça, suéter, alguém que fosse usar a rede e fosse japonês, ia ter algum problema, né, para entender. Então, vamos criar números. A gente vai criar uma listinha, ó, pra gente, como a gente está usando números de 0 a 9, vão ser os mesmos índices dessa lista aqui de baixo. Então, isso vai nos ajudar também, auxiliar também. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar do TensorFlow, importar o Keras, que ele está lá de dentro que a gente vai pegar já esse banco de dados. Ele é interno. Então, do Keras, ele tem uma parte que é só de datasets. A gente vai acessar o FashionMist, MNIST. A gente salva numa variável. E aqui que está a mágica, aqui que eu estou carregando todo esse conteúdo já prontinho e já separado, ó, em testes, imagens para testes, imagens para treinos, com seus respectivos labels, tanto de teste quanto de treino. Então essa é a grande facilidade, né? Se a gente fosse trabalhar com um banco de dados que não fosse já assim pronto, a gente teria que trabalhar em cima deles. Mas isso é para uma próxima aula. Então aqui eu teria a minha imagem da bota e a classificação, o label, que é 9. Na nossa rede, então vamos criar a nossa rede neural de fato. Então aqui eu estou criando uma sequência de camadas. A primeira vai ser achatada, flatten, que vai ser o formato de entrada vai ser uma matriz de 28 por 28, que são os 28 pixels por 28 pixels, que na prática é isso, ó. A gente pode até dar um print dessa matriz que a gente carregou, são os valores, ó. Então aqui onde tem 0 porque é preto, e aí cada valor desses, ó, vai ser uma cor diferente. Então mais ou menos dá para ver a nossa bota aqui, ó. Eu tenho na última camada, a camada final, que vai nos dar a resposta, eu vou usar a ativação Softmax, que depois eu vou falar um pouquinho. E aqui eu tenho as 10 classificações possíveis, então por isso que eu vou ter o valor 10 aqui de neurônios. Eu vou ativar um deles só. Então eu vou ativar um deles quando for 0, o outro quando for 1, e assim sucessivamente para cada um dos casos. Então a nossa arquitetura é alguma coisa parecida com isso. Eu tenho uma imagem 28 por 28, então aqui por exemplo da sandália. Então eu tenho 28 por 28 que vai me dar, multiplicando os dois, eu vou ter 784 valores, que como a primeira camada é achatada, eu vou colocar todos esses valores aqui, não mais como uma matriz, mas como uma série de valores, como um array. Então eu vou ter 784 valores aqui de entrada, na minha camada de entrada. Depois eu vou ter uma camada oculta, uma hidden layer, com 128 valores, e que vai ser a ativação ReLU, que eu vou falar logo. E, por fim, nossos 10 neurônios, que em algum deles vai ser ativado. Então, quando eu fizer o treinamento e usar a predição para essa imagem aqui, ele tem que ativar só esse cara aqui, que é o 5, o número 5, que é o label, o rótulo que representa as sandálias. Então, aqui, como eu falei, a gente que vai falar na sequência, na camada oculta, a gente vai usar a ReLU, que eu falei previamente, que na prática é isso. Quando for maior que 0, ele vai retornar o próprio valor. Quando não for, ele vai retornar 0. Então, quando for negativo, ele vai permanecer em 0 o valor. Ele vai ignorar os valores negativos. O que está acontecendo na camada oculta é isso, ó. Cada entrada que eu tenho, que é uma imagem, eu tenho lá a minha imagem com todos os 700 e lá vai pedrada valores de pixels que estão entrando aqui. Ele alimenta cada um dos neurônios da camada oculta, ó. Então, segundo, terceiro, isso acontece. E lá na minha camada final, depois que ele tenta aprender e ver qual dessas imagens, que tipo de imagem é essa, eu uso o Softmax como ativação. Então, dentro de todos os valores possíveis, ó, a maior probabilidade, o valor maior que eu tenho é que seja o label 9. Então, quando eu usar essa ativação, ele vai passar como resposta
ele em 1, o restante dos neurônios em 0. Se vocês quiserem ver, que é interessante ver, na hora que vocês carregarem aqui o banco de dados, vocês podem ver algumas informações sobre o que a gente acabou de carregar. Aqui eu criei a listinha com os tipos, os rótulos, e aqui eu estou criando uma figura no qual eu vou mostrar todas as imagens que eu tenho com o seu respectivo label. Vamos rodar aqui para vocês não acharem que eu estou mentindo. Então, no exemplo 1, todo esse código aqui está lá no GitHub. Eu vou colocar o link depois nos comentários. E aqui eu estou carregando as informações. Então, se eu só carregar o banco de dados, o dataset, e mostrar as imagens e os labels que eu tenho, tanto para treino quanto para teste, o que vai acontecer é isso aqui. Ele não está aparecendo muita coisa porque ele está botando 3 pontinhos porque é muita informação. Cada imagem que eu tenho lá no banco de dados vai ser uma matriz, né? Então fica bem grande para aparecer. Para plotar as imagens, que é o que a gente tem aqui, aqui eu coloquei os labels que cada label é. Estou carregando, que nem eu fiz antes. E aqui eu estou criando as imagens. Ó. Criei a imagem de cores e aqui eu estou fazendo um for para andar nas 25 imagens que eu quero plotar. Porque se eu fizesse mais imagens não ia ficar visível no plot, então vamos ver. Aqui eu estou pegando cada uma das imagens que eu quero e plotando ali para dizer qual label que ele tem. Cada uma das imagens, ó, ankle boot, t-shirt, assim sucessivamente. Uma coisa que eu não comentei ainda, são essas duas linhas aqui. Então eu preciso sempre normalizar os dados de entrada, isso vai facilitar bastante a vida da rede neural. Então, cada um dos valores que eu tenho lá de imagem, eu estou normalizando eles para valores entre 0 e 1. Então, eu preciso dividir eles por 255. Como o máximo que ele vai ter é 255, isso normaliza os valores que eu vou colocar como entrada. E na hora do treinamento, eu vou usar essa função de erro aqui e o otimizador Adam, que eu falei antes. Vou treinar só por 5 épocas. Aqui é aquela matriz da imagem que eu falei antes, dá para dar um print. Eu tenho isso no exemplo 3. Vou começar o meu treinamento. Ó. Primeira época, ele vai dizer qual é a acurácia. Nenhuma. Ele vai aumentando a acurácia. E o nosso erro vai caindo. Quando eu chegar, isso vai ocorrendo. Quando eu chegar no final, eu vou ter minha acurácia, nesse caso aqui quase 90% de acurácia, com apenas 5 épocas. Tá certo que esse banco de dados é bem simples, né? Agora, a gente pode, como eu mostrei antes no outro exemplo lá, que eu cheguei numa certa porcentagem de acurácia, eu não gostaria mais de continuar treinando a rede. Então, para evitar que ela continue treinando sem precisar, a gente pode usar esse cara aqui que a gente chama de callback. Então, através dele, quando o nosso erro for um determinado valor, eu vou querer que pare e aí ele termina ali de treinar a minha rede, para não perder tempo. Então aqui eu estou criando uma classe, para quem não sabe nada de classes em Python, e essa é a palavra que identifica uma classe em Python. Chamei de myCallback, vocês podem mudar o nome se vocês quiserem. Quando eu coloco alguma coisa aqui, eu estou dizendo que esse cara aqui que eu estou criando é filho, vai herdar todas as características dessa classe callback, que é a do Keras. E eu estou implementando um método que vai ser, todo final de época ele vai ser executado. Eu estou recebendo eu mesmo, a minha própria representação do objeto, a época atual e um dicionário de logs. Então, dentro desse dicionário, eu estou acessando o erro e estou verificando. Aqui eu estou testando se ele é menor que 40%. Se for menor que 40%, eu vou terminar, vou ter uma mensagem ali só para aparecer no terminal, dizendo que eu vou terminar de treinar, e eu estou passando do meu modelo, que ele já está dentro de callback, eu tenho um boolean lá que é o stop training. Quando eu passar ele para verdadeiro, ele vai parar o treinamento ali. E é para fazer isso no nosso código depois, ali eu só defini a classe, aqui eu estou criando, instanciando o objeto myCallback, e aqui embaixo, vocês vão ver que eu passo ele como parâmetro do método fit. Basicamente é isso. Callbacks, eu vou receber uma lista com esse cara aqui, com esse objeto, e ele, nesse exemplo aqui, quando ele chegar em 40% de erro, ele vai parar. Então aqui ele vai começar a treinar, ó, época 1, nesse caso aqui eu fiz com 60%, 0.6, um myCallback. Quando ele chegou em 60%, aqui estava em 80%, aqui eu estou testando a acurácia, lá está testando o erro. Então essa métrica aqui de acurácia, quando eu cheguei em 60%, eu já terminei o treinamento.
Na prática ele já tinha terminado no primeiro aqui. Vocês podem fazer um outro teste, que nem esse aqui, que é fazer um plot. Aqui cada subplot é uma imagem dessas. Estou recortando meu plot em dois. E aqui ele está postando qual é a imagem, qual é a porcentagem que ele acha que é. Então aqui a maior porcentagem que diga que 70% é um Encodeboot. E aqui um gráficozinho do que foi, qual é a porcentagem de cada uma das classes. Aqui alguns links úteis que vocês podem acessar. Aqui do banco de dados do Fashionist. Aqui sobre problemas de classificação do Keras, do próprio site do TensorFlow. Aqui sobre arquiteturas de redes neurais, quem quiser entrar mais a fundo e ver outros tipos de arquitetura. Esse aqui é um notebook para que vocês possam programar sem precisar instalar o Python e o TensorFlow. Aí vocês podem programar pelo navegador mesmo. E aqui eu sugiro alguns exercícios para quem quer testar algumas coisas, né? Então, primeiro caso, vocês vão pegar como base o código que eu deixar lá no GitHub. Eu deixei uma parte só com exercícios também. Então, vocês primeiro rodem esse exercício aqui. Então, vou ter um conjunto de classificações para cada imagem de teste. E ele vai imprimir o primeiro, o que está no índice 0, que é uma lista de números. Então, por que tu acha que isso acontece? O que esses números representam? Vocês podem rodar também test labels, índice 0, que vai obter um valor 9. Então, isso vai ajudar a entender o que esses valores representam aqui dentro. Aí vocês podem me mandar nos comentários. No exercício 2, a gente vai dar uma olhada nas camadas dos modelos, então. Então, tenta executar o modelo, mas agora com 512 neurônios. Vamos modificar. Que diferença que isso acontece? O que isso impacta na nossa rede? A gente tinha 128, né? Agora aumenta para 1024. O que vocês acham que ocorre? Então aqui eu tenho as duas saídas. No terceiro exercício, se vocês removerem a camada flatten, a camada que a gente tem, a primeira camada aqui, o que acontece e por que vocês acham que acontece? Como exercício 4, a gente vai mexer um pouco na camada de saída, então a gente tem 10 neurônios. Se vocês passarem para 5, o que ocorre com os testes de vocês e com o treinamento? A gente pode adicionar novas camadas à rede também. Então vocês podem fazer alguns testes agora, adicionar uma camada a mais e testar, ver se melhorou ou piorou a nossa acurácia. A gente pode modificar as épocas também, então vocês podem alterar 5, 15, 30, ver o que vai alterando nisso. Como exercício 7, então antes de começar o treinamento, vamos parar de normalizar os valores ali, vamos ver o que acontece com a nossa rede. Como 8, que eu tinha comentado até lá no início, a gente vai fazer um exercício diferente. Então esse exercício é bem legal. A gente vai usar um conjunto também de dados, um dataset do MNIST, só que ele é para identificação de escrita. Então, handwriting, escrita mesmo. Então, vão ter imagens de números escritos nessa base de dados. E a gente quer que eu quero que vocês façam um classificador, uma rede neural que classifique essas imagens com acurácia de 99%. Então, eu não estou dizendo ali o número de épocas de vocês, mas vocês têm que parar a rede de treinar quando alcançar essa acurácia. Então, lembrem dos callbacks. E quando atingir, vocês têm que mostrar uma mensagem específica. Teoricamente, vocês têm que fazer essa rede neural ter um sucesso em menos de 10 épocas. Ela já deve atingir essa acurácia aqui. Vocês terem uma ideia, as imagens são essas, que tem lá no banco de dados do MNIST. Essa é a carcaça do código que vocês vão usar. Então a gente vai importar de lá de dentro. Aqui vocês vão carregar as imagens, vão colocar elas em treino e teste, criar a rede, compilar, fazer o treino e depois verificar a acurácia. Deveria sair alguma coisa parecida com essa. Então eu aqui, em 5 épocas aqui, já conseguia atingir 99% de acurácia. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula de redes neurais. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar a curtida e vamos que vamos.